Nos últimos anos, a Europa tem testemunhado uma crescente diversidade cultural, impulsionada em grande parte pela imigração de trabalhadores de países predominantemente muçulmanos. Hoje, as comunidades muçulmanas na Europa são incrivelmente variadas, tanto em termos de origem quanto de status socioeconômico. Em nações como Alemanha e França, por exemplo, as segundas e terceiras gerações de imigrantes muçulmanos estão profundamente integradas na sociedade, ocupando posições de destaque na política, mídia, esportes e negócios. Prepare-se para um voo incrível a mais um país. Lembre-se de curtir esse vídeo e nos seguir. Não custa nada e nos ajuda demais. Agora, vamos explorar os 10 países europeus mais impactados por essas mudanças. Em 10º lugar, temos a Bélgica, que abriga cerca de 875 mil muçulmanos, representando 7,6% da população. A maioria deles é descendente de imigrantes do Marrocos e da Turquia, que chegaram ao país em meados do século XX para suprir a demanda industrial. No entanto, a discriminação no mercado de trabalho ainda é um desafio, resultando em taxas de desemprego mais altas entre os muçulmanos em comparação com a média nacional. Cidades como Bruxelas, Antuérpia e Liege concentram a maior parte dessa comunidade, sendo Bruxelas uma das cidades europeias com maior concentração de muçulmanos. Em 9º lugar, a Holanda, onde os muçulmanos representam 5,8% da população. A imigração impulsionada pela Segunda Guerra Mundial e pela política de acolhimento de refugiados do Oriente Médio e Norte da África moldou a diversidade do país. Cidades como Amsterdã, Roterdã e Haia são os principais centros dessa comunidade, com Roterdã sendo especialmente conhecida por sua diversidade, incluindo descendentes de turcos, marroquinos e mais recentemente refugiados sírios. Em 8º, temos a Suécia com 1 milhão de muçulmanos, ou 8,1% da população, vivendo principalmente nas áreas metropolitanas de Estocolmo, Gotemburgo e Malmö. A imigração aumentou significativamente nos anos 1980, com a chegada de refugiados da ex-Iugoslávia, Irã, Iraque e Somália. Hoje, bairros como Rinkeby em Estocolmo e Rosengård em Malmö são conhecidos por sua alta concentração de muçulmanos e pelas complexas questões de integração que o país enfrenta. Em 7º lugar, a Áustria com 1,2 milhões de muçulmanos, representando 13% da população. O país viu um aumento significativo na imigração de muçulmanos durante e após as guerras iugoslavas, além da chegada de trabalhadores turcos nas décadas de 1960 e 1970. Apesar disso, o sentimento anti-imigrante tem crescido, especialmente após a crise migratória de 2015. Leis mais restritivas foram introduzidas, mas Viena, a capital, ainda mantém uma forte presença muçulmana, com bairros como Favoriten e Ottakring sendo fortemente influenciados por essa cultura. Em 6º, a Itália, onde cerca de 2,5 milhões de muçulmanos representam 4% da população total. A imigração recente de países do norte da África e da Albânia contribuiu para o crescimento dessa comunidade, principalmente em regiões urbanas do norte da Itália, como Milão, Roma e Turim. No entanto, o Islã ainda não é reconhecido oficialmente como religião, criando desafios legais para a construção de mesquitas e a prática de rituais religiosos. Em 5º lugar, o Reino Unido, com uma população muçulmana de cerca de 4,2 milhões, ou 6,5% da população total. A comunidade muçulmana no Reino Unido tem raízes coloniais, com muitos imigrantes vindos do sul da Ásia após a descolonização. Cidades como Londres, Birmingham e Manchester são epicentros dessa influência, onde os muçulmanos desempenham papéis importantes na economia, política e vida cultural do país. 4º, Alemanha. Na Alemanha, a população muçulmana é estimada em cerca de 5,3 milhões de pessoas, representando aproximadamente 6,4% da população total. A maioria desses muçulmanos tem raízes turcas, resultado dos programas de trabalhadores convidados, Gastarbeiter, iniciados na década de 1960. Nos últimos anos, a Alemanha também recebeu um grande número de refugiados do Oriente Médio e da África, especialmente após a crise migratória de 2015. As maiores concentrações de muçulmanos estão nas grandes cidades como Berlim, Hamburgo, Colônia e Frankfurt. Em Berlim, áreas como Kreuzberg e Neukölln são conhecidas por suas comunidades turcas e árabes, onde a vida muçulmana é vivida em mercados, mesquitas e instituições culturais. Apesar de sua influência econômica, questões de integração continuam sendo debatidas, especialmente em relação à educação e ao mercado de trabalho. 3º, França. Na França, há cerca de 5,7 milhões de muçulmanos,
o que corresponde a 8,8% da população. A maioria desses muçulmanos tem origem nas antigas colônias francesas na África do Norte, como Argélia, Marrocos e Tunísia, resultado da imigração pós-colonial que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Eles se concentram principalmente nas áreas urbanas, com Paris, Marsella e Lyon abrigando as maiores comunidades. Bairros como Seine-Saint-Denis, na região metropolitana de Paris, têm uma alta densidade dessa população. A vida nessas comunidades enfrenta desafios socioeconômicos, como altos índices de desemprego e discriminação, mas também é marcada por uma rica influência cultural, com a presença de mesquitas, centros culturais islâmicos e eventos religiosos. Apesar da política secular rigorosa da França, o país continua sendo um dos mais diversificados da Europa em termos religiosos. Segundo Rússia. Na Rússia, especificamente na parte europeia do país, há entre 10 a 12 milhões de muçulmanos, representando cerca de 10% da população. A maioria reside em regiões como o Cáucaso do Norte, incluindo repúblicas como Chechênia, Daguestão e Ingushétia, além das grandes áreas urbanas como Moscou e São Petersburgo. A comunidade muçulmana russa é diversificada, incluindo povos tártaros, baxires e outros grupos étnicos. Moscou abriga uma das maiores populações muçulmanas de qualquer cidade europeia, com bairros que possuem mesquitas notáveis, como a Mesquita Catedral de Moscou. Embora o Islã tenha uma longa história na Rússia, os muçulmanos enfrentam desafios relacionados à discriminação, tanto em termos de etnicidade quanto de religião, além de tensões políticas em regiões separatistas. As políticas do governo russo em relação aos muçulmanos variam entre a promoção de líderes religiosos e ações repressivas, especialmente em áreas instáveis como o Cáucaso. Em primeiro lugar, Turquia. Na parte europeia da Turquia, a população muçulmana é estimada entre 10 a 13 milhões de pessoas, representando impressionantes 99% da população total. A maior concentração está na região da Trácia Oriental, onde fica Istambul, a cidade mais populosa da Turquia e um dos principais centros culturais e religiosos do mundo muçulmano. Os muçulmanos na parte europeia da Turquia desfrutam de uma maior liberdade religiosa em comparação com muitos outros países europeus, já que o Islã é amplamente praticado em todas as esferas da vida no país. Você já teve alguma experiência na Turquia ou em algum outro país muçulmano? Conta pra mim nos comentários, vou adorar saber. Obrigada por assistir e até a próxima. Fui!